Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar hoje no livro do profeta Jeremias, Jeremias 6. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abre a nossa mente, abre a nossa visão, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nos dá sabedoria e nos dê entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler Jeremias 6, a partir do versículo 13. Diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, onde não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se, porquanto cairão entre os que caem. No tempo em que eu visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui fala da situação de Judá, né? A situação deles era uma situação que o Senhor veio mandando o profeta Jeremias advertir, né? Desde o menor, diz o primeiro versículo, deles ao maior, usava de avareza. Desde o profeta até o sacerdote, usava de falsidade. E o que é pior, irmãos, quando fala do profeta e do sacerdote, está falando da liderança. Mas aqui o versículo abaixo diz assim o 14: curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que é pior, né, deles estarem dessa maneira? É que eles pregavam o que não era verdade para o povo. Não, paz, tá tudo bem. E não era verdade. E não era verdade, né? E eles, a falsidade deles, a maneira leviana com que eles tratavam a obra de Deus, era tão assim, o Senhor estava vendo aquilo assim, aquilo era uma perversidade, irmãos, porque a obra de Deus é uma obra santa, mas quando você trata a obra de Deus com perversidade, aquilo era uma perversidade, e o Senhor estava vendo aquilo. Olha o que o Senhor declara: porventura não se envergonham de cometer essa abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que cairão entre os que caem no tempo em que os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. O Senhor estava falando, né? Que estava acontecendo essas coisas, mas que o Senhor ia trazer um juízo, né? Porque principalmente a liderança estava agindo daquele jeito e não ligava o prejuízo que estava trazendo ali, né? Mas o Senhor, será que eles não têm vergonha? Será que eles não se envergonham? Mas o próprio profeta vai falando, de maneira nenhuma, eles não se envergonham. Louvado seja Deus. No 16, o Senhor vai falando, assim diz o Senhor, ponde os vossos caminhos, ponde em vossos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, ao qual o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Olha, irmãos,
O Senhor estava aconselhando eles a voltar para o bom caminho, a voltar para o caminho certo, para o caminho reto, para o caminho direito, que eles iam encontrar descanso para as almas deles. Mas eles disseram assim, ó, mas eles dizem, não andaremos nele. Também o Senhor dizendo, eu pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Não escutaremos. Quer dizer, o povo, irmão, esses líderes, eles não quiseram dar ouvido a Deus. Eles não quiseram, né? Eles achavam, né? Eles não tinham temor, né? Eram uns líderes sem temor. E eles não deram temor, eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Porque nós temos que ouvir a voz do Senhor e darmos ouvidos. E diz assim, louvado seja Deus, portanto ouvi, vós nações, informa, ó tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não são atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Irmãos, não pregar a verdade do jeito que Deus quer, traz um juízo para as nossas vidas, né? Traz juízo, e Deus estava falando, eu vou trazer juízo, né? Sobre vocês não atentam direito para a minha lei, não fazem o que eu mando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor, irmãos, vem falando no versículo 20. Para que, pois, me vem o incenso de Sebá e o melhor da cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Irmãos, aonde não tem coração reto, aonde não tem coração sincero, não adianta fazer sacrifícios para Deus, né? Porque Deus, primeiro, ele quer ver como está a intenção do nosso coração. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos, queridos, assim, olha o versículo 22. Pois assim, não, o 21, irmãos. Pois assim diz o Senhor, eis que amarrarei tropeços a este povo, para que tropece neles pais e filhos juntamente, o vizinho e seu companheiro. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará da extremidade da terra. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, em cavalos virão montados, dispostos com homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Louvado seja Deus. Tinha ali um juízo, né, irmãos, para vir contra aquelas pessoas que largaram a Deus, que largaram o que verdadeiramente o Senhor tinha para eles, para andar após enganos, né? Porque, irmão, quando nós não queremos a palavra verdadeiramente que Deus quer, nós abrimos ilegalidade para o inimigo. E aqui vem falando, vocês não me deram ouvido, vocês quiseram andar, né, por outros caminhos, que não foi o caminho da minha palavra. Louvado seja Deus. Então, esse é o mal, irmãos. Não podemos pregar palavras paliativas que enganam as pessoas.
Aonde tem conserto, aonde o Senhor quer conserto, que haja conserto, mesmo que seja uma palavra dura, mas ela tem que ser pregada para que nós venhamos nos colocar no caminho de novo com o Senhor. Essa palavra, esse povo estava fazendo as coisas bem erradas, mas estava anunciando que viria um juízo sobre esse povo. Louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes as pessoas desacreditam nas coisas de Deus, pensa que não vão ser castigadas, mas o Senhor vai trazer juízo a toda má obra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa meditação é um pouco longa, né? Deus não quer, desculpe, irmãos, que nós sejamos pessoas rebeldes, pessoas que venham fazer coisas que nós queremos de nós mesmos e não fazemos a vontade de Deus, como esse povo estava fazendo, como o sacerdote estava fazendo. Deus estava falando para esse povo: eu vou trazer juízo, eu vou trazer juízo sobre essa mal obra. Mas muitas das vezes, pelo juízo de Deus demorar, as pessoas não acreditam e tem que pagar a consequência. Tem que pagar a consequência daquele mal que fizeram para o Senhor. Essa é a palavra, essa é a meditação. Louvado seja Deus, que cada dia nós possamos nos consertar na presença de Deus, porque Deus quer que nós estejamos, quando Deus fala do coração, é a mente, um coração sincero, uma mente santa e regida pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ver aqui o exemplo desse povo que não andava de acordo com o que Deus queria. E que nós não venhamos, amados, a cometer as mesmas coisas que esses irmãos do Antigo Testamento fizeram. Mas o Senhor não tem isso nem para mim e nem para você. Amém?